Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu amigo torcedor do Clube do Remo. Para você também, torcedor de outros clubes, o Enio Assis aqui com vocês. Olha, pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre a Copa Verde. Já foram definidas as datas, os horários, tudo mais, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também vamos falar do nosso rival que hoje vai ter o confronto de vida ou morte na Série C. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, peço para você, meu amigo, se inscreva aqui no Dia Esportes. Ative o sininho para receber as notificações, deixa aquele seu like para fortalecer o nosso trabalho. Também compartilhe nossos vídeos se você puder com seus amigos, tá? Se eles gostarem também. É um conteúdo aqui de zoeira, um conteúdo mais interativo, um conteúdo falando do futebol paraense em geral, do futebol do Centro-Oeste também, tendo em vista a Copa Verde aí. Então se inscreve aqui que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, meu amigo, sem mais delongas, solta a vinheta, editor. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. O leão está faminto, ele pode te pegar. O leão está faminto, ele pode te pegar. Meu amigo, a gente vai começar aqui falando sobre a Copa Verde, né? A Copa Verde que foram definidos aí as 8 equipes, os confrontos, quando será, né? As datas. Eu vou falar exclusivamente aí sobre os confrontos entre Clube do Remo e Manaus e Paysandu e Castanhal, tá? Bom, foi decidido que o Remo vai definir o confronto em casa contra o Manaus e o Paysandu vai definir fora contra o Castanhal. O Castanhal decide em casa. O jogo do Remo, pessoal, será o último confronto a ser definido na competição. Tá? Tendo em vista, vocês vão achar até estranho, pô, N, mas daqui a um mês e tal, praticamente um mês, justamente porque a tabela do Remo na Série B vai ser corrida desde então. O Remo, só para você ter uma ideia, joga amanhã, joga na quinta-feira, joga na terça, joga na sexta, se eu não estou enganado. Então o Remo vai ter pelo menos um jogo por semana, 2 jogos por semana, está no meio da semana. Por isso foi decidido que os confrontos contra o Manaus serão dia 17, note aí já, dia 17 de novembro e dia 24 de novembro. O primeiro jogo de ida dia 17, lá em Manaus, e o jogo de volta em Belém, dia 24, no Bainão. É interessante a gente avaliar que não é um confronto assim que eu posso dizer que é fácil para o Remo, mas pode se tornar se o Remo já tiver classificado, já tiver garantido na Série B 2022, algo que está caminhando bem. A gente vai falar bastante sobre isso no legado, mas é importante esses jogos que o Remo mantenha logo e consiga esses 7 pontos que restam para garantir os 45 pontos. Eu vou explicar melhor lá no Legado Azulino justamente essa questão aí dos pontos, porque pode se encurtar essa diferença. O Remo não pode precisar de 45 pontos, pode precisar de bem menos. A gente vai falar bastante sobre isso no legado. Aqui, pessoal, é o seguinte. Um outro confronto entre Paysandu e Castanhal. O primeiro confronto é agora dia 27 de outubro, isso mesmo, 27 de outubro. E o segundo confronto dia 3 de novembro. Então, semana que vem nós já teremos o primeiro confronto lá em Belém. Isso para eles é meio complicado, porque se vencerem hoje, o Ituano terão que colocar um time reserva, um time alternativo contra o Castanhal na Copa Verde. E eu vou dizer uma coisa, hein? Na minha opinião, esse confronto é o mais assim equilibrado na competição. N, mas o Remo e o Manaus está na Série C, o Remo na B, sim. É verdade. Porém, o Manaus está jogando com time 3. Time 2, na verdade, né? 3 não, 2, perdão. O Manaus está jogando com time 2 na competição. E o Castanhal não, o Castanhal é o time titular. O Castanhal vai em busca do título, né? Pensa até em brigar pelo título. Com isso vai ter o Paysandu pela frente e teoricamente teria o Remo na semifinal, se passar, é claro, uma eventual semifinal, isso se o Remo passar pelo Manaus. O que é interessante da gente falar aqui nesse confronto entre Paysandu e Castanhal é que o Paysandu, se vencer hoje, né? Hoje acontece o jogo contra o Ituano, ele volta para a briga pelo acesso. E, consequentemente, deve abrir mão dessa Copa Verde. O que seria aí muito bom para o Castanhal, né? O Castanhal que poderia também ter uma vida mais facilitada. Nós sabemos que esses times também do Pará, quando pegam um adversário assim mais forte, eles tendem a pipocar, né? Eu espero que o Castanhal não faça isso, que o Castanhal jogue de igual para igual e dificulte a vida do rival na competição. Agora, na minha opinião, é o confronto mais equilibrado desta fase. Na minha opinião, é Paysandu e Castanhal. Justamente por isso, porque o Manaus briga ali entre os clubes, se não me engano, lidera, né, o grupo dele lá e vai brigar até o fim. Provavelmente já estará, né, vai estar definido ali o confronto com o Remo, deve dispensar jogadores, né, porque a Série C vai acabar. Se o Manaus chegar na final, talvez continue, mesmo assim vai entrar com o time reserva contra o Remo e vai liberar jogadores. O Remo não, o Remo estará com o time completíssimo ali
para buscar pelo menos esse título inédito da Copa Verde. Já o outro confronto não. Então anotem aí, né, dia 27, Paysandu e Castanhal em Belém, e no dia 3, Castanhal e Paysandu em Castanhal, às 3 horas da tarde. Os outros confrontos já estão definidos também, Nova Mutum e Brasiliense. Na minha opinião, Brasiliense é favorito para esse confronto, mas é importante a gente avaliar um pouco esse time do Nova Mutum, que é um time meio chato aí, meio enjoado, pode dar um trabalho do Brasiliense, hein? Pode ser a zebra da competição. E no outro aí, na minha opinião, um confronto assim mais desequilibrado, né? Na minha opinião, em termos de futebol. Aquidauanense contra Vila Nova. Vila, na minha opinião, já está na semifinal, tá? Todo respeito ao time do Aquidauanense, mas eu não vejo, mesmo o Vila Nova jogando com um time alternativo, esse time fazer frente ao Vila Nova. Mas a gente vai ficar de olho também nesse confronto aí. Acredito que nesse grupo aí, nessa chave de Brasiliense e Vila Nova, de novo na semifinal. Ano passado o Brasiliense eliminou o Vila Nova na semifinal também, né? O Remo eliminou Manaus na semifinal, hoje estão se enfrentando nas quartas de final. Podemos ter um Repá, né? Um Remu aí, ou podemos ter um Remo e Castanhal também, ou um Manaus e Castanhal, que a gente não quer que aconteça. Agora, pessoal, vou virando a chave, vamos falar agora da Série C, né, meus amigos? Hoje teremos um confronto de vida ou morte para o nosso rival, é isso mesmo. Acontece que se o rival perder hoje em casa para o Ituano, o time estará praticamente eliminado da disputa para a vaga para a Série B 2022. A situação do Paysandu é muito complicada, o time tem 2 pontos na competição, é o lanterna do grupo e, né, precisa urgentemente de uma vitória hoje contra o Ituano, até para tirar aquela diferença. Perdeu o primeiro jogo por 3-1 para o Ituano, tá com 2 pontos na competição, iria a 5, o Ituano tem 6. Se o Ituano vencer, meu amigo, o Ituano vai a 9, eles vão ficar com 2 pontos. Lembrando que se o Criciúma vencer o Botafogo, que também, se não me engano, tem os mesmos 2 pontos do Paysandu, né? O Criciúma vai a 8 pontos, o Criciúma tem 5 hoje, vai a 8 pontos, e aí ficariam, né, 2 pontos do rival, 8 do Criciúma, 6 pontos para serem tirados ali, tendo em vista que eles não alcançariam mais o Ituano, que estaria ali com 7 pontos de diferença. E só teriam 6, né, para disputa. Então o Criciúma estaria praticamente já classificado, porque o Botafogo estaria com os mesmos 2 pontos. Pode acontecer isso. Ou pode acontecer uma reviravolta também no campeonato. Se vencerem o Ituano, vão com a 5 pontos, o Ituano permanece com 6. E se o Botafogo vencer o Criciúma, o Botafogo vai a 5, empata, todo mundo fica com 5, o Ituano com 6, e aí fica um grupo emboladíssimo. Então eles não torcem só para a vitória deles, eles torcem também para a vitória do Botafogo. A gente vai ficar de olho nesse jogo hoje. É um jogo aí de teste para cardíaco. Teremos muito bicolores aí passando mal hoje. Vamos ver como eles vão se comportar, né? E aí a gente comenta aqui, ainda hoje no LA Sports, ainda se forem eliminados, ainda hoje a gente faz um vídeo aqui no LA Sports em homenagem a eles, porque vocês sabem, né? Vocês, meus amigos bicolores, sabem que eu tenho um apreço muito grande por vocês, muito grande mesmo. A gente vai ficar de olho aqui. Qualquer coisa a gente traz um vídeo aqui novo para vocês. Então, meu amigo, se inscreve aqui, tá? Deixa essa moral pra gente, deixa essa moral e deixa seu like também para dizer que você passou por aqui pelo LA Sports. E aquele velho lema do torcedor azulino: eu não quero ter razão, meu amigo, eu quero ser feliz.